Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos a essa casa espírita. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir para a espiritualidade amiga nos abençoar o nosso irmão palestrante, para que ele traga os esclarecimentos necessários para tomarmos conhecimento das leis divinas, dos ensinamentos do Evangelho, e que possamos com isso nos aprimorar, promover a nossa reforma íntima, nos tornarmos agentes da vontade divina, espalhadores do amor, praticantes da caridade, enfim, seguidores do nosso Mestre Jesus Cristo. É para isso que estamos aqui. É para isso que viemos ouvir essa palestra. Então, mantemos a nossa mente em oração e pedimos a Deus a abertura dos nossos trabalhos, do nosso dia de aprendizado, rogando da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em erros e tentações. E livra-nos, Pai, de todo o mal. Assim seja. Meus irmãos, antes de fazer a introdução, eu gostaria de lembrar a todos que no dia 25, no último sábado do mês, nós teremos o nosso almoço da Dona Sebastiana, como nós já batizamos. Então, que esse mês será no dia 25. Então, quem quiser participar, contribuir, seja com doação, com trabalho, simplesmente com a presença, que é um dia maravilhoso, uma convivência aqui maravilhosa, serão todos muito bem-vindos. E, inclusive, para espalharem esse convite a quem quer que seja, as pessoas eventualmente interessadas em participar disso. Meus irmãos, hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui conosco nosso irmão Emerson, com um tema, ele vai nos brindar hoje com o tema: Eu vim para que os homens tenham vida e a tenham com maior abundância. Meu irmão, o tempo destinado à palestra é de 30 a 40 minutos, o tempo que nós temos. Fique à vontade, somos todos ouvidos. Seja muito bem-vindo. Senhoras, senhores, queridos amigos, queridos irmãos presentes, a todos, muito boa noite. Vamos ainda uma vez rogar ao Mestre Santíssimo Jesus que nos inspire, nos ampare, nos proteja e nos conduza em todos os instantes desta reunião bendita. Ó Divino Mestre, que seja a divina graça que o Senhor derrama sobre nós, aquela que encontra na mente e no coração de cada um ambiente fértil, e que seja máxima essa receptividade, e que ela alcance também incondicionalmente a todas as nossas companhias espirituais, e que assim seja. Meus irmãos, o que nós entendemos como vida não pode ser algo estranho a Deus. Se eu digo que a minha vida é uma coisa e a vida de Deus é outra, sem perceber posso estar dizendo que a minha vida tem outra causa, outra fonte, outra origem, quando neste universo o visível e o invisível é sempre Deus. Deus é a realidade, é o valor, é o sentido, é o que nós chamamos de felicidade, porque felicidade é a experiência com Deus e nada diferente disto. Assim como também Deus é a nossa mais elevada aspiração, mas também permanece sendo a alma da nossa alma, quintessência da nossa quintessência. Ele é o nosso todo, o nosso tudo. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos, todos os desejos, todos os pensamentos, todos os gestos só são possíveis por causa daquilo que nós chamamos vida, que é Deus. Não posso eu dizer
que qualquer coisa que a minha mente venha a conceber seja estranha a Deus. Porque tudo é Deus. Um conceito para ilustrar o que nós estamos dizendo. Alguém poderia dizer, sem medo de errar, sou criatura de Deus, fui criado por Deus, sem perceber que quando assim se expressa, de alguma forma dá a entender que há separação entre a criatura e o Criador. Se eu fui criado por Deus, então Deus está lá, transcendente, longínquo, e eu estou cá, distante dele, separado, na periferia da galáxia, no braço de Orion, vivendo as minhas experiências, como se Deus dissesse, eu fiz tudo para você, agora se vira, vai adiante, tente me encontrar. O Deus transcendente e longínquo é também o mesmo Deus, imanente e propínquo. Deus é eterna presença, ele de fato é transcendente, mas também é vivamente presente. Nós vamos perceber que em linguagem superior que o Espiritismo nos proporciona, que não há separação entre a criatura e o Criador. Nós não fomos criados por Deus, porque dá a entender que há separação. Nós somos criados de Deus. Quando Deus manifestou-se na criatura, que no Espiritismo nós utilizamos o termo espírito, ele o fez 100%, não está faltando nada. Se alguém pensa, por exemplo, que tem que realizar boas obras para Deus completar o que te falta, parte do pressuposto absurdo de que te falta algo. Deus faz uma coisa só, e assim Ele faz de toda eternidade para toda eternidade. O que Ele faz? Ele manifesta Ele mesmo. Não tem como ser mais, porque é Deus. E exatamente pelo mesmo motivo não pode ser menos. Imagina Deus fazer alguma coisa incompleta para completar depois. Ou a pior de todas as concepções, resvalando na blasfêmia. Deus me fez impuro, eu é que tenho que me fazer puro. Como se da mais absoluta e perfeita pureza pudesse advir impureza. Toda e qualquer impureza é por causa do próprio homem. Todo conceito de separação é produto da mente do homem. A nossa eterna realidade espiritual permanece sendo o Pai. Esse Pai nos foi apresentado de diversas maneiras por espíritos elevados, profetas seríssimos e algumas almas cristificadas, sendo que a mais elevada de todas é o Mestre Santíssimo Jesus de Nazaré, através de quem o Cristo de Deus falou, o Jesus cosmológico, o Jesus transcendental, o Jesus imanente, Jesus de Nazaré, que movimentou seus lábios, dando voz ao Cristo de Deus. O Deus que nos foi apresentado por Moisés era apropriado à visão deles naquela época. Mais de 3.500 anos atrás. Não é esse Deus que nos interessa mais. Ele era um Deus neurastênico, que salvava uns e não salvava outros, que incluía uns e excluía outros. Deus que privilegiava um povo escolhido e desescolhia outros povos. Não se podia compreender qualquer coisa acima disso, mas essa visão foi sendo aprimorada. O que nós precisamos entender? Que muda a nossa percepção de encarnação em encarnação, nas asas da evolução. Deus não muda. Por isso que essa é a principal característica da verdade. Qual é a principal característica da verdade? Ela não muda. O nosso conceito é vida, e nós precisamos entender o que é essa vida, ainda que o nosso tempo seja restrito, para que nós compreendamos o Cristo de Deus se referindo a uma abundância com relação a ela. Vida é Deus. A vida que eu vivo é a vida que Deus vive em mim. Se eu digo minha vida, devo então estar dizendo, à luz da consciência profunda, eu só vivo a minha vida porque Deus quis viver a vida dele em mim. O homem só é o que ele é, porque Deus quis que ele fosse. Não há vida estranha a Deus, não há vida que não seja Deus. Essa é a verdade que representa a verticalidade eterna do nosso ser espiritual. Ainda que na horizontalidade da nossa existência material, possamos ir aprimorando esse conceito. Alguns chegam a dizer, a vida é minha, faço dela o que quiser, dando a entender que tem posse sobre a própria divindade. Se, entretanto, diz isso, à luz dessa mesma consciência profunda, como quem sabe, minha vida é Deus, e como Deus nunca deixaria de se manifestar todo ele em mim, o seu livre-arbítrio absoluto
e perfeito é o mesmo livre-arbítrio em mim, ainda que relativo. O homem é o que Deus é e ele não pode ser nada de diferente. Os nossos conceitos de separação têm que ser definitivamente superados, porque são atavismos incrustados no nosso psiquismo e nós os temos alimentados há muitíssimos séculos. O Pai não tem se modificado. Deus é. E ele não pode sequer ser conhecido, sabiam? Porque ele não tem como caber na mente. Ele não tem como ser vivido na sua plenitude absoluta, mas tão somente progressivamente nessa plenitude relativa. Quanto mais eu quero participar com Deus, mais viva é a minha experiência com Ele. E começa com a crença, que é uma formatação teológica que alguém preparou para mim. Depois, com aquela crença de boa vontade, o gesto volitivo de se querer frequentar, de querer se cumprir dogmas, que são regras, de boa vontade de fazer o depósito no gasofilácio, vestir a indumentária apropriada, etc. O jovem rico pensava que estava trilhando o caminho da vida abundante. Porque ele pensava o seguinte: eu posso ser rico desde que eu observe a minha vida religiosa, Palestina do primeiro século, lei mosaica. Eu posso multiplicar os meus bens desde que eu não seja como Zaqueu, que metia a mão mesmo no dinheiro dos outros. Aquele Zaqueu famoso que subiu no Sicom Morô, era corrupto, chefe da alfândega de Jericó, fazia todo tipo de negociata para se locupletar. O jovem rico não. E ele pensou: não vou ser Zaqueu, vou observar a lei. Ao mesmo tempo em que vou me divertir e ter bons gozos, afinal de contas, um homem rico, famoso, religioso, jovem, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. E pensou: vou atingir a plenitude, vou ter vida abundante, vou experimentar alegria que vai redundar em felicidade. O que aconteceu? O jovem descobriu que esse caminho não ia lhe dar o que ele queria, cansou-se de viver espiritualmente estéril, voltava-se para os fariseus e perguntava: como é que eu posso estar sofrendo problema espiritual, que hoje seria problema psicológico, vazio existencial, se eu observo tudo, se eu cumpro tudo, se eu sou honesto? O que vocês acham que os fariseus diziam para ele? Não, isso é uma provação, persevere, você vai superar essa dificuldade. E depois que você a superar, vai ser justificado. O jovem rico pensava: então eu não estou fazendo direito. Voltava lá, intensificava as suas práticas, multiplicava os seus bens. Chegou num ponto em que ele não suportava mais viver daquele jeito. E ouviu falar que Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro, ia passar pelas cercanias, pela cidade onde ele estava. E ele, em linguagem de bom goianês, deve ter dito o seguinte: ô vai o racha agora. Reuniu os escravos, reuniu os funcionários, reuniu os seguidores e foi direto encontrar-se com Jesus. Meus irmãos, esse encontro mostra o que é o reino deste mundo e o que ele pode nos dar, em contraste ou confronto com o reino de Deus que Jesus pregava o tempo todo. A linguagem não articulada é mais ou menos o seguinte: o jovem olhou para Jesus e falou: o Senhor é feliz, e é feliz o tempo todo. O Senhor é feliz de uma maneira que eu não conheço, não trilhei seus caminhos, não tenho a sua experiência. O que eu tenho que fazer para viver a felicidade que o Senhor vive? Em linguagem não articulada, Jesus respondeu para ele: você fez bem vir aqui, porque a felicidade que você busca é a felicidade que eu conheço. Essa felicidade está completamente realizada em Jesus. Ele a vive de maneira permanente. O jovem tinha gozos e trimeliques, prazeres materiais de maneira intermitente. Iguarias da Síria, tapetes persas, escravos à saciedade para lhe servirem. Mas nada disso era felicidade, nada disso realmente era vida em abundância. Agora, a linguagem do Evangelho, os senhores conhecem muito bem. Bom mestre, que bem farei para merecer a vida eterna? Se queres ser perfeito. O mestre divino sabe que a experiência com Deus é o que nós chamamos de felicidade. Enquanto nós não temos essa experiência, nós a imaginamos através dos gozos materiais. E o mestre vai dizer depois o que é felicidade.
Felicidade para Jesus é algo definitivo. Não é uma teoria bonita que ele obedece. É uma experiência mística que ele conhece. Não é uma proposta mais ou menos nos seguintes termos: meu reino não é deste mundo, meu reino é do mundo espiritual. Renunciem a todas as coisas deste mundo e pela vossa própria confiança e pelo vosso voto de renúncia, vamos viver uma vida plena no plano espiritual. Não é isso. Não é mudança de frequência, não é mudança de circunstância, não é mudança de orbe. Para Jesus, experiência com Deus é felicidade. E Ele vai dizer para nós como é que essa felicidade pode ser vivida. Nos seguintes termos: buscai primeiro o reino de Deus, qualidade, e a sua harmonia, mudança de frequência, e tudo mais, matéria, vos será acrescentado. Nós imaginamos o reino de Deus quase sempre como o jovem rico o imaginava. Conceito orgânico fora do homem. Quando claramente para Jesus esse reino é uma hierarquia de valores internos, não um acúmulo de bens externos. Porque o reino de Deus dentro do homem é o eu divino da sua alma, que governa o ego humano, da sua mente, das suas emoções e do seu corpo físico. Não é um reino que nós encontramos, não é uma experiência que nós vivemos, porque nós fazemos coisas, mesmo que boas, porque alguém nos mandou fazer. Não é um reino que nós encontramos com GPS, mapa de pirata, com segredos ocultos. Não é mudando de continente, nem de orbe, nem de frequência. Não é entrando ou saindo de nosso lar, ou qualquer outra colônia que está aqui no orbe. É quando nós, pela atitude interna, decidimos viver o nosso Pentecostes, que é a mais poderosa, a mais importante, a mais transformadora experiência que nós podemos viver. Quando esse Pentecostes vem, nós entendemos o que Jesus quis dizer, dando voz ao Cristo de Deus, vida em abundância. Vida em abundância é vida intensificada, não é quantificada por bens externos. Pensem na coisa que vocês mais gostam de fazer. Pensem na comida mais gostosa, no lugar mais agradável. Tudo isso é quantidade, tudo isso é circunstância. Quando o reino de Deus se revela dentro de vós, todos os lugares mudam, todas as circunstâncias são ressignificadas, todo o nosso apego aos bens materiais desaparece. Dando voz ao Cristo de Deus, no excelso documento de vera espiritualidade, que nós chamamos de Sermão da Montanha, começou o mestre dizendo o seguinte: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, e não de espírito, que é a tradução ruim, porque deles é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? A experiência com Deus. Ele quer dizer que para que essa experiência seja possível, você precisa ser pobre pelo Espírito. O que é ser pobre pelo Espírito? Desapegado. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, conhecido como Bom Senso Encarnado, faz uma pergunta interessantíssima, entre tantas, para os espíritos mais esclarecidos da Terra. Qual é o mais radical de todos os males? Por que radical? Porque está na raiz. Se está na raiz, tudo deriva dele, porque primeiro as raízes, depois o tronco, depois os ramos, as folhas e os frutos. Começa na raiz. E começa na seiva que a alimenta. De onde é que começam os males humanos? Allan Kardec teve uma resposta clara. Não teve tergiversação, não teve excesso de palavras, ou egoísmo. O que é egoísmo? Doutrina do ego. Quando ele decide salvar-se em detrimento dos seus irmãos, quando ele desconhece que a alegria está em compartilhar a graça e não retê-la, enquanto ele não compreende que só tem sentido se ele puder transbordar o amor que ele recebe da fonte, ele está vivendo em torno do próprio ego, que é corpo agregado e é objeto produtor de tensões ou tentações. Lembram-se? Tensão, tentação, que estava na linguagem do mestre divino. E tanto eu orbito em torno do meu ego que passo a ser egocêntrico. A partir do instante em que eu me satisfaço vivendo apenas a satisfação dos caprichos egóicos, passo a adotar essa satisfação como o meu novo panteão de idolatria e me torno ególatra.
ao ponto em que vou perdendo o endereço de Deus, o endereço de mim mesmo, como jovem rico, e adoto essa doutrina estranha e esquisita que é o egoísmo. Quando eu entendo que se eu estiver preenchido de egoísmo, não tenho espaço para ser invadido pela graça, entendo pelo menos que a minha vida não é abundante. Jovem rico. Por que o jovem rico teve tanto problema espiritual, se ele estava fazendo tudo certo? Ninguém poderia repreendê-lo no menor dos quesitos, tanto no tocante à sua vida social, quanto na sua vida religiosa. Fazia tudo que os fariseus mandavam, cumpria tudo, mas afundava numa idolatria que ele não percebia. Ele vivia para ele ter satisfação, ao mesmo tempo em que religião para ele era obrigação a ser cumprida, dogma, regra que ele tinha que obedecer. Jesus vai dizer para ele: você se empapuçou tanto de porcarias, e elas pesam tanto sobre você, que você não tem como viver o reino que você me pede, a felicidade que você não vive. Quem respondeu essas coisas para o jovem, era aquele que mais intensamente viveu essa experiência com Deus, e ele quis compartilhá-la conosco. Para essa experiência ele deu o nome de Evangelho, que vem do grego evangelion, boa notícia, boa nova, novidade. Qual é a novidade? Regozijai-vos, é-vos anunciado o reino de Deus, não é o reino que o mundo pode vos dar. Quem proferiu palavras de santidade elevadíssimas, padecendo morte horrível, só pode ser alguém que conhecia essa abundância. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. E vai dizer na parábola santíssima da videira e seus ramos, que nós temos que dar frutos de bondade, para que nós vivamos a paz no Cristo de Deus, e que deve dispensar peso morto colocado sobre os ombros. O que Jesus disse para o jovem rico? Ele disse para ele: ok, você merece os frutos do seu trabalho, está tudo certo, a felicidade vai chegar para você. Não foi o que o mestre disse? Ele olhou para o jovem rico e, com a perfeita convicção do seu cristicismo puríssimo, disse para ele: vai, vende tudo o que tens, tudo. Não pensem vocês que é para sobrar o mínimo para ele não morrer de fome. O desapego tem que ser total, porque a lição é ostensiva e explícita para ele. E dá tudo aos pobres, e volta e me segue, e terás um tesouro nos céus. O que Jesus disse para o jovem rico? Você é tão apegado e tem uma vida tão egoísta, ainda que religiosamente egoísta, que se distanciou da felicidade. Tem tanto peso morto nos ombros que mal consegue caminhar. Eu vou tirar esse peso dos seus ombros. E depois que você fizer esse gesto volitivo da sua própria vontade, eu te aceito, e vem e me segue. E quando você fizer isso, que é o que ele pergunta, o que eu tenho que fazer? Você terá um tesouro nos céus. Se queres ser perfeito, é a resposta de Jesus para a pergunta do jovem: o que eu tenho que fazer? Não é o que nós temos que fazer, meus irmãos. Nós dizemos que a lei de Deus é uma lei de justiça. Eu citei anteriormente o texto original. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas aqui justiça é uma tradução apenas razoável por causa do mínimo entendimento das coletividades. A lei de Deus para vocês é uma lei de justiça? Pensem. Vocês não têm que concordar, claro. Pensem. Então Deus é um Deus justo. Ok, paga o que você deve, toma o que você merece. Esse Deus é de Moisés. Não é o Deus de Moisés, o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o que Jesus nos apresentou, esse sim. E quem ou o que, no caso quem, né, pelas palavras de Jesus, quem é Deus na linguagem dele? Um Pai generoso e cheio de amor. Na parábola santíssima do filho pródigo, que foi formatada por Jesus Cristo, o pai recusa o filho pródigo? Ele teria que recusá-lo se fosse justiça. Infelizmente eu te dei a sua chance. Dei tudo o que você merecia na herança. Olha o que você fez. Agora não dá não. Você vai trabalhar, vai ser tratado como escravo. Ele não somente o recebeu como filho de novo, como não deixou nem ele apresentar as suas desculpas. É como se ele dissesse: não me interessa, você ser meu filho é a coisa mais importante que tem para mim. Deu uma festa e incomodou outro irmão aparentemente justificado.
Jesus está dizendo, Deus é assim, Ele nos quer assim, mas nós vivemos uma vida cheia de atavismos, principalmente hoje em dia, através dessas vitrines midiáticas de redes sociais e tudo que a vida digital nos proporciona, a repetir pré-programações de autossabotagem. Eu não mereço, eu não deveria estar fazendo isso, tem tanto sofrendo. Aconteceu algo de bom, mas olha só, daqui a pouco vem algo de ruim. Quando tudo isso é atavismo nosso e rigorosamente nada disso é de Deus. Meus irmãos, Deus nos quer felizes agora. Ele nos quer vivendo a plenitude da experiência com Ele, já. É urgente, é inadiável. Não pensem vocês que o Espiritismo, que tanto nos elucida com relação à lei de causa e efeito, está querendo nos dizer que nós viemos a esse, entre aspas, vale de lágrimas, fecha aspas, né? Para nós pagarmos o que nós devemos, porque o nosso karma é pesado, porque nas outras encarnações erramos muito. Olhem para o filho pródigo, o que ele está querendo dizer? Você errou, e eu sei tudo que você andou fazendo, mas eu quero o seu arrependimento agora. Eu quero a sua mudança de atitude espiritual agora. Para mim é o suficiente. E nós caminhamos juntos. E tudo mais vos será acrescentado. Quando nós nos arrependemos, não pensem vocês que aparece algum espírito depois para dizer o seguinte, olha, tudo bem, tudo muito bom, tudo bonito, mas estou vendo sua ficha aqui, você andou aprontando, você tem que pagar. Não é nada disso, meus irmãos. O arrependimento é banho de luz. É valor e não valoração. É experiência e não técnica, é experiência interna do mundo intrínseco, não é experiência externa do mundo extrínseco, é da verticalidade do ser espiritual, não é da horizontalidade da mente transitória. O arrependimento para Jesus é um valor, ele nunca falou em culpa, porque ele sabe, isso é peso morto e não resolve nada. Arrependimento sim. Quando nós recebemos o banho de luz, que é o arrependimento, tudo muda. Nós não vemos mais as coisas conforme a nossa vida egoísta vislumbrava a vida. Agora nós sabemos que a realidade espiritual é outra e nós queremos nos aproximar de Deus. E nós sabemos, isso basta. Só se dá o que se tem, só se tem o que se recebe, só se recebe de Deus. E eu não brigo mais com Ele. Essa humanidade briga muito com Deus. O que a Bíblia, o registro bíblico, nos fala a respeito da vontade de Deus? Lembram-se? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é que eu vou brigar com a vontade que é boa, perfeita e agradável? Em face dessa vontade, todas as outras vontades são indesejáveis. Essa é a vontade desejável. O arrependimento nos reapresenta Deus e nós dizemos, oh meu Pai, como eu errei, eu agora quero acertar. Agora eu entendo, me aceite. E vocês acham que nesse momento, que é a conversão real, mudança de rumo, derramamento de dentro para fora, o Pai vai nos recusar? Não é o que Jesus nos apresenta na parábola que eu citei. A nossa experiência com Deus é o nosso tesouro, é o nosso valor. A partir do arrependimento, a partir da real conversão, mudamos, portanto, porque converter é mudar o caminho, mudamos de caminho e começamos a viver uma vida diferente, e a vida abundante do Cristo começa a transparecer. Não é o que eu compro, o cargo que eu ocupo, o dinheiro que eu acumulo, o crédito no cartão, é a conexão com o próximo, é a minha vida de afetividade, é a verdade que eu compartilho, porque eu recebo, são os momentos de alegria que vão ser multiplicados, até que a minha experiência com Deus seja tão intensa, que eu viva a felicidade que Jesus viveu, aqui conosco. E eu vou perceber que esse mundo transitório realmente não foi feito para me dar felicidade. O mundo é maravilhoso, tanto é que para os gregos é beleza, para os latinos é pureza, mas ele é apenas uma casa muito bem feita para nos abrigar temporariamente. Vocês sabem que é postulado espírita que todos os orbes são habitados? É a pluralidade dos mundos habitados. Por que tem espírita que acha que é só esse? É postulado espírita, não é minha opinião. Tem uma infinidade de experiências, é realmente infinito o que nos aguarda, em beleza, em harmonia, em equilíbrio. E o que o Pai quer? Que nós participemos com Ele.
Depois do Pentecostes, nós cruzamos uma fronteira interna. Desperta em nós uma luz desconhecida e toma conta de todo o nosso ser holístico uma força ignota. E eu vivo uma vida de plenitude com Cristo. E eu ressignifico minha vida material. Aquele caminho obscurecido, agora é iluminado. Vós sois a luz do mundo. E eu tempero de maneira completamente diferente, agora com tempero equilibrado, todas as nossas experiências materiais. Vós sois o sal da terra. Portanto, brilhe a vossa luz e glorificai a Deus Pai Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito conosco. Não pensemos em Jesus, meus irmãos, como um homem fracassado, que está sempre numa coroa de flores, crucificado em determinada religião muito respeitável. Nunca foi sobre a terra vivida vida mais bela do que a dele. A vida de Jesus é um poema imenso de luz e beleza, uma apoteose de verdade e poesia. Se não, vejamos, para encerrar, né? Uns anos de exílio, uns decênios de trabalho feliz com o pai, como carpinteiro, um triênio de apostolado e amor, que é a triunidade sagrada e o perfeito equilíbrio de todas as coisas de Deus, 15 horas de sofrimento redentor, o aleluia da Páscoa e os hosanas de glória eterna. Não vamos colocar nas nossas telas mentais a imagem de um Jesus pintado em tons de cinza e de crepe. Pensemos sempre em Jesus, pintando essa mesma tela mental, com todas as cores do céu e da terra, dos dias de sol e das noites estreladas. Porque é a pura pureza da lei e a perfeição espiritual de Deus para nós. É como se Deus dissesse: se vocês ainda acham que eu não dou tudo para vocês, eu dou tudo de novo, agora expresso naquele meu filho querido, em quem eu deposito o meu bem-querer. Para que nós não nos esqueçamos, Deus é o valor, e a nossa identificação, a nossa relação com Deus é a relação mais pura, real e verdadeira que nós podemos ter. Glória a Deus nas alturas, por ser nosso Pai. Glória ao Mestre Santíssimo Jesus, que quis compartilhar conosco o seu Evangelho, para que nós tenhamos vida plena e vida com abundância. Muita paz a todos os senhores, Deus os abençoe. Deus Pai Todo-Poderoso, vós que sois todo poder e bondade, ao Senhor suplicamos as bênçãos sobre todos os irmãos que vieram, e rogamos aos bons espíritos que vêm em nome de Jesus, que se aproximem de todos os que aqui vierem, os mentores espirituais, os entes queridos, para potencializar a terapêutica do passe que vamos receber. Que seja um alimento vivo, ensejando plenitude, que seja aquela terapêutica apropriada ao que mais necessitamos agora, cada um de nós. Que nós recebamos também a lição, a divina inspiração, o incentivo, e o combustível vital que vem pelas beneplácitas dos planos mais altos, de forma que tenhamos muito mais solidez, muito mais segurança, muito mais saúde espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, e que assim seja, Senhor.